Olá a todos, meu nome é Fabiano Larenz e eu vou falar com vocês do tema aprendizagem nas organizações e fazendo uma pergunta: o que eu tenho a ver com isso? Essa pergunta deriva do fato de que muitas vezes nós não damos atenção ao item aprendizagem dentro das organizações, dentro das empresas. Geralmente a aprendizagem ela está relacionada ao ambiente escolar, ao tempo que estivemos na escola ou até mesmo na universidade. Bom, de acordo com o dicionário Aurélio, a aprendizagem é o ato de aprender. E aprender é tomar conhecimento de algo ou então tornar-se capaz de algo. Nas organizações hoje em dia, se escuta falar muito de inovação, de estratégia, de liderança, de mudança, de gestão, de competências, de desenvolvimento de pessoas, de visão sistêmica. Dá para relacionar esses itens com a aprendizagem? Certamente que sim, porque a aprendizagem ela não está apenas restrita ao ambiente escolar, não está apenas restrita a tomar conhecimento, a adquirir conhecimento. Claro que isso é um ponto importante da aprendizagem também, mas ela vai além disso. Bom, aprendizagem organizacional ou aprendizagem nas organizações, como é que ela é definida? De acordo com os autores Weick e Westley, a aprendizagem organizacional é o ato de evidenciar a experiência contínua. O que isso tem a ver com aqueles itens de administração e de gestão de empresas que eu falei para vocês anteriormente? Bom, se fala evidenciar. Evidenciar é tornar algo mais claro, mais visível, mais evidente para se compreender. Ou seja, as organizações, a partir da aprendizagem, podem melhorar os seus desempenhos, a sua performance, a partir das suas pessoas que conseguem evidenciar ou perceber melhor o que se dá na experiência contínua. E quando eu falo em experiência contínua, não é apenas a experiência individual de se conhecer algo através de literatura, através dos livros, através de revistas, mas também a aprendizagem a partir do dia a dia, a partir das trocas com outras pessoas. Ou seja, a aprendizagem aqui não tem apenas um caráter cognitivo, mas também um caráter social. Afinal de contas, aquelas palavras que eu comentei para vocês anteriormente não são apenas aprendidas ou percebidas ou evidenciadas em treinamentos ou em cursos especificamente, mas também através da interação entre as pessoas. Ou seja, tem questões de âmbito formal, mas também tem questões de âmbito informal. Dessa maneira, percebe-se então que considerando organização e considerando gestão, também entra a aprendizagem. Afinal de contas, a administração pode ser definida como as coisas feitas através das pessoas. E se não tem pessoas, não existe aprendizagem. O interessante da aprendizagem e de usar o termo junto com organizacional, até ela surge como um oxímoro, de acordo com os autores Weick e Westley, que eu comentei com vocês antes da definição de aprendizagem. O oxímoro ou oxímoro é uma contradição. É identificar coisas que, em tese, não podem ficar juntas. Como, por exemplo, água mole, água e óleo, ou então, aprendizagem e organizacional. Por quê? A aprendizagem, em primeiro momento, parece estar mais relacionada com um elemento mais caótico, mais desorganizado. E organizacional, uma coisa mais estruturada, mais organizada. E desse ponto, os autores indicam que é possível juntar, sim, essas duas questões. A organização, apesar das suas estruturas e da sua necessária estabilidade para que ela continue se desenvolvendo, ela também necessita da aprendizagem para poder ter a relação com o ambiente, que é muito dinâmico, que o tempo inteiro está sendo alterado e tem questões sendo acrescentadas. Os autores indicaram o que? Identificaram, de acordo com o seu estudo, que essa contradição pode ser resolver com o humor e com o improviso. Ou seja, situações de aprendizagem que permitem, voltando à definição de aprender, das pessoas tomarem conhecimento de algo e tornarem-se capazes de algo. Afinal de contas, se não há desenvolvimento de competências, e a competência está atrelada diretamente à aprendizagem,
as pessoas não mudam seus comportamentos, não mudam suas atitudes, não percebem coisas novas, e isso vai certamente mexer no desempenho das empresas. Desta maneira, então, percebe-se o quanto a aprendizagem pode estar inserida nas organizações e o quanto as organizações podem se aproveitar da aprendizagem, podem conseguir sua sustentabilidade financeira, social, ambiental, através do que a aprendizagem pode trazer de benefícios a ela. Assim, desta maneira, percebe-se que a aprendizagem não é apenas o elemento cognitivo, não é apenas o elemento comportamental ou comportamentalista, behaviorista, como estiver atrelado a algumas teorias iniciais de aprendizagem, mas também tem muito de humanístico, tem muito de social. E a aprendizagem acontecendo dessas várias maneiras pode trazer resultados, performances importantes para as organizações. Bom, quanto a essa questão social dentro da aprendizagem, veja que interessante o que as autoras Cláudia Antonello e Arielda Godoy, num trabalho de 2010, identificaram. Elas afirmam que toda atividade na vida dos indivíduos é uma oportunidade para a aprendizagem e que a aprendizagem em situações sociais casuais é tão importante quanto experiências de aprendizagem formais. Ou seja, são necessários cursos para as pessoas se desenvolverem, treinamentos, sem dúvida nenhuma. É necessário que as pessoas busquem conhecimentos em livros, de toda maneira. A questão é que não é apenas isso que está atrelado à aprendizagem. Tem outros elementos de cunho social, e quando falo social, estou falando da interação entre as pessoas, que deve ser levado em consideração. Outro autor muito importante, o Nicolini e colegas, em 2003, eles indicaram que a aprendizagem não ocorre somente na mente dos indivíduos, mas também na sua participação em atividades sociais. Ou seja, percebam as oportunidades que se tem de aprendizagem nas organizações, saindo um pouco do aspecto formal, que de novo, e quero frisar isso e reforçar, é importante, é necessário, é fundamental, mas também de considerar as questões de cunho social. Ou seja, eu aprender junto com meu colega, eu aprender na minha experiência no dia a dia da empresa e até mesmo o que eu vivo fora da empresa que eu trago para ela. Dessa maneira, conseguir ter resultados importantes para as organizações. É claro que eu também tenho elementos de aprendizagem que podem trazer resultados negativos. A aprendizagem ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ou seja, pode-se então definir e afirmar que a aprendizagem ela é vista como integrada no cotidiano da vida das pessoas, oriunda em grande parte da fonte informal das relações sociais. Ou então, como eu falei para vocês antes, o ato de evidenciar a experiência contínua. O que as pessoas aprendem estão e têm significados intersubjetivos inseridos na cultura. Isso também disse Weick e Wesley. O interessante disso, o que são esses significados intersubjetivos? Intersubjetivos significam entre sujeitos. Dessa maneira, então, se identifica da aprendizagem estar ligada às interações entre as pessoas, aos relacionamentos entre as pessoas, e não apenas questões positivas, o próprio conflito pode gerar aprendizagem, os próprios erros podem gerar aprendizagem. E dessa maneira tem muitas empresas que muitas vezes punem os seus empregados pelo erro. Claro, existem erros que podem levar empresas à falência, mas muitas vezes não se dá o devido valor ao que se pode aprender a partir disso, o que se pode melhorar no desempenho, o que se pode mudar, não apenas o comportamento, mas mudar em termos de atitudes, em termos de conhecimentos, a partir do que acontece no dia a dia das pessoas. E muitas vezes isso não tem a devida importância ressaltada dentro delas, ou as empresas não percebem a importância do que é ter o elemento social disponível e oportuno para que as coisas aconteçam nas empresas, em termos de aprendizagem, e para que elas possam se desenvolver, as pessoas, nas organizações, para que a organização, assim como diz assim na sua definição, de um grupo de pessoas que procura atingir os seus objetivos, ela consiga efetivamente alcançar os seus objetivos. Então, com tudo isso, o que se dá para dizer? Que a aprendizagem ela é um fenômeno principalmente cultural
e social. Quando eu falo cultural, eu estou tratando de questões ligadas ao significado das coisas, aos símbolos das coisas, a crenças, a valores, a próprios ritos e artefatos que tem nas organizações e estão ligados à cultura. O social é a relação entre as pessoas, é a interação entre elas, é o que eu aprendo a partir do meu colega que está do meu lado e que muitas vezes eu não dou a devida atenção que ele pode estar me dizendo e vice-versa. Então, cultural e social e não somente cognitivo. Porque geralmente, quando se pensa em aprendizagem, eu estou pensando em algo associado claramente à cabeça, ao cognitivo. Obviamente que é do cérebro que saem os conhecimentos, que as coisas se desenvolvem, mas eu também dependo das interações entre as pessoas para que as coisas aconteçam. E isso tudo, o elemento cultural, o elemento social e o elemento cognitivo da aprendizagem, acontecendo em um contexto material, histórico e socioeconomicamente definido, um onde e um quando específicos, ou seja, de natureza situada. A aprendizagem não acontece de uma maneira genérica, ela vai depender de um contexto para que isso aconteça. Vários autores trabalharam com essa questão do socioeconomicamente definido e do elemento material e do elemento histórico, como Antonelli Godoy, que eu falei para vocês antes, Eukiaer, de 2004, e os autores Silvia Gherardi, de 2005, e Nicolini, de 2003. Esses autores que indicam uma visão menos sistemática, menos racional de aprendizagem, do ponto de vista menos cognitiva, e também trazendo um elemento social, que é importante porque as organizações, as pessoas estão nelas. Elas desenvolvem suas ações pelas suas interações. E não dá para desconsiderar esses elementos, não dá para desconsiderar o humano quando se trata de aprendizagem. Assim, então, são considerados na aprendizagem elementos cognitivos, elementos comportamentais, elementos humanos e, portanto, elementos sociais. Dentro da aprendizagem, alguns itens, algumas definições são importantes que devem de serem comentadas. Eu trouxe para vocês a questão de exploration, exploitation, circuito e circuito simples e também conhecimento tácito e conhecimento explícito. Primeiramente, vamos falar do circuito simples e do circuito duplo de aprendizagem, que Argyris e Schoen, autores norte-americanos, trabalharam no final da década de 70. O circuito simples, ou single looping, é uma definição que trata a aprendizagem a partir do que já existe. Ou seja, eu aprendo a melhorar as coisas, principalmente, a partir das estruturas que existem nas empresas e dos seus comportamentos. Já o double looping, ou circuito duplo, trabalha na questão de questionar o que já existe. Questionar os pressupostos. Percebam que é um nível mais aprofundado de aprendizagem. Não é mais apenas aprender o conhecimento e aprender técnicas a partir do que é feito, mas começar a questionar o que é feito, começar a questionar o que está por trás disso. Outro ponto importante, como mencionei a vocês, é o exploration e o exploitation, que foi trabalhado por Marty na década de 90. Esses dois termos têm em inglês, na tradução direta para o português, como exploração, mas têm sentidos diferentes. O exploration tem a ver diretamente com a exploração, mas a exploração do novo, a exploração da inovação, a exploração do desconhecido. Já o exploitation pode ser traduzido por utilização. Alguns autores também trabalham pela definição de tirar vantagem, mas o tirar vantagem tem muitas vezes um caráter pejorativo, por isso que utilização. E nesse caso a utilização ela é tratada no que já existe. Ou seja, ações de melhoria contínua estariam ligadas muito mais ao exploitation, a utilização, do que ao exploration, a exploração. E nas organizações, o que é importante segundo o estudo dele? De que haja um equilíbrio entre os dois elementos. Entre o exploration, que é a exploração, a busca do novo, e o exploitation, que é baseado no que a empresa já desenvolve, no que já está disponível nela. Tantos elementos são necessários para que as organizações desempenhem os seus papéis e atinjam os seus objetivos. E por fim,
uma definição importante, fundamental dentro da aprendizagem, ainda mais quando se consideram os elementos informais, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito já diz o termo de não se entender bem o que é alguma coisa que está escondida. Já o explícito está aberto, está escancarado. O explícito geralmente está ligado ao conhecimento que já existe, ao que está declarado. O tácito já é mais escondido. Tem muitas vezes, está atrelado muitas vezes ao quando as pessoas dizem que não sabem explicar o que fazem, apesar de fazê-los muito bem. Ou naquele sentido de que eu sinto estar fazendo direito, ou eu sinto que é assim. Se eu pedir para essa pessoa explicar como funciona, ela não vai conseguir me colocar em um primeiro momento. Então, esses três elementos que eu trouxe a vocês, o circuito simples e o duplo, o exploitation, exploração e utilização, e o conhecimento tácito e conhecimento explícito são fundamentais para se compreender melhor como a aprendizagem acontece nas organizações e como se pode aproveitar disso para melhorar o desempenho de todos, tanto em nível individual quanto em nível organizacional. Um elemento necessário de se entender dentro da aprendizagem enquanto pressupostos foram o que as autoras Cláudia Antonello e Arilda Godoy trouxeram sobre a aprendizagem. O que elas trabalham? Que deve ser levado em conta 4 elementos importantes dentro da aprendizagem para compreendê-la melhor nas organizações e utilizá-la da melhor maneira possível. Então elas trabalharam em 2010, o primeiro que trata do nível de aprendizagem, o segundo da neutralidade da meta, o terceiro da noção de mudança e o quarto da natureza processual de aprendizagem. O que diz primeiramente o nível de aprendizagem segundo Antonello Godoy? Bom, esses autores indicam que deve ser levar em conta o fato de que a aprendizagem organizacional recorre, independentemente do nível em questão, ao indivíduo e às suas interações, que seriam os níveis grupal, intergrupal, organizacional e interorganizacional. O que dá para se dizer, portanto, em nível interpessoal. Essa primeira questão ela trata da discussão sobre os níveis de aprendizagem e levanta-se a possibilidade, então, de considerar a aprendizagem explicitamente como um fenômeno interpessoal. E isso faz toda a diferença, porque a gente começa a enxergar a aprendizagem não apenas acontecendo no indivíduo, mas também nas suas interações com outras pessoas, e não apenas pessoas da própria organização, mas também de organizações diferentes. O elemento segundo é a neutralidade da meta. E o porquê isso é importante? Geralmente a aprendizagem ela é percebida como algo positivo, mas nem sempre assim. Essa neutralidade indica que a aprendizagem pode ser vista como algo bom ou algo ruim, apesar de geralmente se assumir essa relação positiva das pessoas. Então, a aprendizagem, pela sua definição e pela sua operacionalização, é importante de considerar essa neutralidade da meta. Ou seja, de não apenas enxergar o lado bom da aprendizagem, mas também que ela pode ter efeitos negativos às organizações. O terceiro elemento, o terceiro item, é a noção de mudança. Principalmente na relação com os behavioristas, os comportamentalistas, geralmente se tratava a aprendizagem como mudança de comportamento. Ou seja, se não havia mudança de comportamento, não havia aprendizagem. Convenhamos que a aprendizagem ela vai além disso. Ela está presente além da mudança do comportamento. Ou seja, eu posso ter mudança ou melhoria no meu conhecimento, nas minhas atitudes e também nos meus comportamentos. Quando eu penso em aprendizagem, de eu estar reforçando o meu ponto de vista, eu também estou aprendendo, apesar de não estar explicitamente presente a mudança. Ou seja, a mudança não está apenas ligada à mudança de comportamento, mas também a aprendizagem, mas também associado a mudanças de outros níveis, como mudança de conhecimento, de atitudes e até mesmo ratificação nessas situações. E por fim, o quarto item é a natureza processual da aprendizagem. A aprendizagem, segundo as autoras, ela é um processo e, como tal, deveria ser estudada. E, frequentemente, o que acontece? A aprendizagem ela é muito percebida como uma caixa preta. Pensando em processo, na visão sistêmica,
de entrada, processamento, saída, retroação. Geralmente está na caixa preta entre a entrada e a saída. Temos que pensar a aprendizagem no seu caráter processual. Ou seja, a atenção se volta às entradas, a atenção se volta às condições, que são os facilitadores e obstáculos, e também aos resultados do processo. E entender realmente o que é essa caixa preta. E nesse caso, se não levarmos em conta o elemento social da aprendizagem e focarmos apenas nas questões individuais, vai ser muito difícil entender o que é efetivamente essa caixa preta. E quando se entendê-la melhor, e se fazem muitos estudos hoje em dia, e muita coisa acontece, principalmente, inclusive no Brasil, quanto à aprendizagem, nós vamos entender muito melhor como ela acontece nas organizações e como se pode aproveitar melhor desse conhecimento. Tanto em termos de melhorar os resultados das empresas, mas também de melhorar as condições das pessoas aos seus trabalhos. Dessa forma, então, se percebe com esses 4 níveis de aprendizagem, e tomando a aprendizagem como elemento, um fenômeno cognitivo, um fenômeno social, o quanto ela está presente nas organizações. E aí, respondendo um pouquinho à pergunta, o que eu tenho a ver com isso? O que se tem a ver com isso? Se tem a ver muito com isso. Percebendo a aprendizagem não apenas do elemento formal, do elemento mais cognitivo, se percebe que ela está presente o dia todo nas empresas. E quem não souber se aproveitar disso pode ter resultados negativos ou menos favoráveis. Ou seja, é a partir da aprendizagem, é a partir da interação entre as pessoas, é a partir de perceber coisas novas, é a partir de, por exemplo, eu percebo quando se cai a ficha, que eu posso começar a enxergar coisas diferentes e a partir desses momentos poder melhorar não apenas os resultados das empresas, mas também as pessoas que estão dentro delas, que podem se aproveitar desse conhecimento, que podem interagir melhor, fazendo com que ambas as partes envolvidas nas organizações consigam os melhores resultados possíveis.